Obrigada, já já a gente comenta mais da reação dos mercados. Deixa eu trazer ele aqui para a nossa conversa, nosso comentarista, economista Vandique Silveira, que está chegando aqui na nossa semana, para começar a semana. Muito bom dia, Vandique, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, bom dia, Felipe, Bom dia. a todos vocês. Prazer estar de novo aqui, segunda-feira, dia perfeito para começar tudo, né? Exatamente, né? Trazer aí um planejamento, olhar para a semana. Vandique, tem vários pontos assim para a gente conversar, mas eu estava até olhando aqui, acho que vale a gente começar falando um pouco mais sobre esses PMIs da Europa que mostraram ali, vieram bem ruins ali, né, em alguns deles, mas acho que mostram principalmente ali uma desaceleração da economia e ainda assim uma preocupação em relação até onde o Banco Central Europeu vai precisar subir juros. A gente tem a decisão do FED, que depois eu quero comentar com você, mas você acredita de alguma forma, né, que os dados dos PMIs, eles mostram ali que Europa, muito provavelmente, até Reino Unido, enfim, pode ser que não consigam escapar de uma recessão? Paula, de fato, os números, os PMIs e os subitens dos PMIs, principalmente de serviços, são muito ruins para a Europa. São péssimos, na verdade. A Europa está num processo de estagflação, praticamente. A inflação continua bastante elevada, precisa ser trazida em direção à meta de 2%. No entanto, as economias estão patinando, tá? E não é apenas a Europa em si, falando de zona do euro, mas também o Reino Unido. O Reino Unido tem uma situação ainda um pouquinho pior, que a taxa de inflação é muito elevada, apesar de ter caído um pouco recentemente, mas ainda muito fora da meta e uma desaceleração notável. Minha grande preocupação, Paulo, é a Alemanha. A Alemanha tem mostrado um problema muito sério, tanto de produção industrial, né? A produção industrial da Alemanha está andando de lado, um problema muito sério para todo o mundo, e principalmente para o continente europeu e para a zona do euro. Inclusive, né, a gente estava falando aqui em relação da Alemanha, né, algo que precisa ficar muito atento, é que é a maior economia, inclusive, né, da zona do euro, e há uma expectativa, até vi aqui uma leitura de algumas agências internacionais, de que pode ser que o Banco Central Europeu só consiga fazer o seu movimento de corte de juros, não seria ali, provavelmente, nem em 2023, muito provavelmente somente em 2024. Diferente, claro, né, até muito distinto a gente fazer esse tipo de comparação com os Estados Unidos, até porque o próprio Banco Central Europeu tem ali várias economias para lidar, né, com uma única política monetária, subir de uma forma muito agressiva traz impactos para algumas economias e também tem toda essa questão muito sensível desta guerra da Rússia e da Ucrânia, que permanece e a gente não sabe exatamente como que deve ser o desenrolar dessa história. A gente estava até comentando aqui, né, tem aumentado, principalmente acho que uma preocupação, essa questão do escoamento dos grãos. A gente não entende exatamente quais são os próximos passos que isso pode acabar acontecendo e gerando para uma pressão inflacionária também. A Europa acaba sendo ali, né, acho que a primeira a sofrer bastante essas consequências. Bom, certamente o bombardeio dos silos ucranianos, principalmente os silos mais próximos da Europa, como aconteceu recentemente em Odessa, né, muito próximo do território da Romênia. Isso não é boa notícia, uma vez que o trigo tem pouca alternativa, né, principalmente para consumo humano, e isso vai botar pressão para cima, né, acelerando o processo inflacionário, principalmente de produtos derivados do trigo na Europa. Fora que a Europa já tem um problema sério, que era a dependência de gás e também de petróleo russo, né? Isso foi mitigado, mas não é uma coisa zerada. A Alemanha ainda tem uma dependência dessa relação com a Rússia, né? Os europeus e a OTAN em geral fizeram vistas grossas para essa dependência, uma vez que a Alemanha não pode ser como o motor da Europa, não poderia ser arrefecido de uma maneira muito drástica, mas é um problema para ser lidado, né? A Rússia tem aumentado a sua fala belicosa, principalmente contra a Polônia. Houve uma ameaça recentemente do reposicionamento de tropas polacas na fronteira com a Bielorrússia e houve esse atentado, aliás, esse bombardeio muito próximo da Romênia, que a gente não pode deixar de falar que é membro da OTAN. Quer dizer, essa é uma guerra, como eu disse semana passada, a gente não viu ainda o pior disso. Existe a possibilidade de uma escalada e minha preocupação é a Rússia entender, o Putin entender que está nas cordas e tomar decisões mais drásticas.